Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Pessoa, professora de língua inglesa aqui no Colégio Classe A e venho hoje dar algumas dicas para a nossa prova de língua inglesa, da língua estrangeira, da prova do Enem. A prova está chegando, a ansiedade a mil e todo mundo aí pensando, será que eu fiz o suficiente? Fizeram, com certeza. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de desejar a todos uma ótima prova. Apesar das dicas que eu vou colocar aqui, o mais importante de tudo, confiança, foco, concentração, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, então, nós temos a prova de língua estrangeira, e aí o que eu trago aqui para vocês é o seguinte, para a prova de língua inglesa no Enem, nós teremos questões de interpretação, que exigem conhecimento vocabular, atenção aos detalhes, foco, como eu já disse, e visão de mundo. Visão de mundo em que aspecto, Renata? Nós estamos falando de língua inglesa ou língua espanhola, né? E o Enem, em suas questões e textos, ele tem uma preocupação muito especial com a cultura dos povos que falam essa língua. Então é muito comum os poemas, os textos, as tirinhas que aparecem ao longo das questões de língua estrangeira, elas serem de autores que são nativos ou da língua inglesa, que é o nosso caso, ou da língua do espanhol. Portanto, conhecer um pouquinho o que é específico da cultura desses povos é importante, é relevante. Lembrar aí de alguns aspectos culturais que vocês estudaram em história, em geografia, na filosofia, na sociologia, discussões que possivelmente vocês fizeram nas aulas de redação, com temáticas que têm um cunho mundial, tá certo? Continuando então, ó lá, uma coisa que vai ajudar muito vocês é o hábito da leitura, o quanto vocês consomem de textos na língua estrangeira escolhida. Seja através dos aplicativos diversos que vocês utilizam, como, por exemplo, o Instagram, ou vocês assistem filmes, leem livros que são na língua estrangeira que vocês escolheram. Por quê? Porque lá nós vamos ter, em todos esses recursos, vocês terão muito vocabulário da língua inglesa, vocês terão gírias, expressões atuais. Quando tem uma notícia de algo mundial, pode ser que surja alguma expressão nova que é utilizada naquele contexto e você terá acesso a esse vocabulário que vai ajudar muitíssimo na resolução das questões. Bom, faça as provas anteriores. Por que eu oriento fazer as provas anteriores? Para que vocês se acostumem com o tipo de questão que é cobrado no Enem e o tipo de raciocínio que eles pedem, tá certo? Por exemplo, eles trabalham muito com uma variedade de tipos textuais, né? Manuais, poemas, obras de arte. Então, se você se acostuma a ter esse olhar voltado para as características desses textos, isso é uma estratégia grande, importante, super válida para a resolução das questões. Estude linking words, os conectores, né, as conjunções. Saber o que é um however, although, though, besides, furthermore, moreover. Por quê? Né? Quando eu tenho nas alternativas ali em língua portuguesa, que é algo que ajuda bastante no Enem, na resolução das questões, ele pode questionar vocês se tal parágrafo com tal parágrafo apresentado no texto, eles apresentam uma oposição a uma conclusão. Isso são aspectos que podem ser questionados a vocês. Bem como uma alternativa pode apresentar uma conjunção na própria língua portuguesa
que demandará você entender a função dela na própria língua portuguesa para que você consiga pegar a ideia apresentada no texto de língua inglesa que foi utilizado para aquela questão. Tá certo? Tome cuidado com falsos cognatos, fique por dentro dos assuntos atuais. Como eu disse, utilizar as redes sociais como fonte de informação e oportunidade de utilizar a língua inglesa é importantíssimo. E entenda a ideia central do texto. Esse item aqui, pessoal, eu coloco para os enunciados das questões. É muito importante, na hora de resolver a prova, vocês olharem lá. Vou começar pela questão 4, por exemplo. A questão 4 apresenta uma imagem. Observe essa imagem. Toda imagem próxima a um texto, ele vai ajudar a compor aquele texto, a ideia daquele texto. E ajuda também você a inferir o que o texto vai discutir. Quando eu faço a inferência, eu pego todo o meu conhecimento de mundo, ativo minha cabeça em relação àquele assunto, o que vai ajudar demais na leitura do texto, por mais que ele seja numa língua estrangeira, tá certo? Observei isso, vou para o enunciado. Qual é o raciocínio que o enunciado quer de mim? Qual é a palavra-chave ali no enunciado? A partir daquilo, eu vou voltar o meu olhar ao texto. Faço uso de técnicas de scanning e skimming, ou seja, olhei o enunciado, olhei as alternativas, volto ao texto, e se eu tenho ali, não é uma tirinha, ou até pode ser um texto mais longo, eu passo o olho por ele. Quais são as palavras que eu reconheço? Quais são os substantivos e adjetivos que se repetem mais? Essa informação e esse olhar vai ajudar você na interpretação e resolução da questão. Muita atenção com os enunciados, repito a ideia aqui, atenção com os títulos. Muitas vezes a resposta à questão está no título. Não se preocupe com a gramática, não vai ser foco para a gente aqui. Então, quanto aos tipos de texto, nós podemos encontrar tirinhas, reportagens, letra de música, receita, artigo, propaganda, poema. E aí é importante vocês terem em mente quais as características desses tipos de texto. Por exemplo, as tirinhas, né? Nós temos sempre um personagem nas tirinhas. Quem é esse personagem? É o Garfield? É o Calvin? É a Mafalda? E sendo o Garfield, por exemplo, qual é o tipo de postura ou qual é o tipo de ser humano que ele representa? Nas interações do Garfield com o seu dono, John, como geralmente é feito o diálogo? Como é a expectativa de um e de outro naquele diálogo, naquela conversa? Qual é a postura do Garfield? Qual é a postura do John? É importante ter esse olhar atento para o que as tirinhas e os cartoons representam. Afinal, eles são uma crítica de situações do nosso cotidiano, de situações da sociedade, do mundo, da comunidade na qual estamos inseridos. Então, eu vou colocar aqui, coloquei como ideia aqui também a questão de olhar o título, olhar a imagem, olhar a fonte, olhar a questão, que eu já comentei com vocês. Vou deduzir sobre o que o texto propõe. Vou excluir as alternativas que tragam, por exemplo, generalizações, tá? Ou que fogem completamente do que tinha lá, até chegar à resposta exata. Aqui nós temos uma tirinha, por exemplo, a imagem, a expressão facial desses personagens são importantes para a interpretação, tá certo? Essa linguagem não verbal. Qual é a postura deles, o que eles vestem, aonde eles estão andando. E o texto diz assim: olhei, observei, tá certo? Vi a imagem, vou fazer uma inferência, vou para o enunciado. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade
exigir do adolescente que se aposente prematuramente? Gente, alguma sociedade exige que algum adolescente se aposente prematuramente? Se vocês buscarem isso do conhecimento de mundo que vocês têm, já é uma questão meio que absurda. Mas ok, vamos lá, estamos começando a leitura das alternativas. Amadureça precocemente. C. Estude aplicadamente. D. Se forme rapidamente. E. Ouça atentamente. E aí, então, eu volto para o texto escrito aqui. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. And at this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. For Social Security antes I graduate from high school, no ensino médio. Então, qual o raciocínio que está aí? Ele está falando da cobrança da sociedade, né, em relação às pessoas, de que elas tornem-se um grande rapaz, que é o caso do texto, depois que deveria ser mais maduro, que comece a agir como um adulto. E aí ele coloca, olha, nesse ritmo, eu logo aposentarei, estarei apto a me aposentar, certo? Antes mesmo de terminar o ensino médio. Então, aí, qual alternativa nós teríamos como correta? A letra B. Amadureça precocemente, devido a toda essa agilidade que ele põe de cobrança da sociedade para o amadurecimento. Mais uma ideia de questão aqui, olha aqui que importante. 1984, um excerto. Quem lembra dessa obra? Quem não discutiu já essa obra em algum momento na aula de filosofia, de sociologia, de redação, de geografia, de história? Por isso que eu digo, a prova de linguagens, principalmente na língua estrangeira, que é a que eu me envolvo mais, ela depende de todo esse conhecimento de mundo que vocês têm, de todas as disciplinas que vocês se dedicaram ao longo da vida, né? Nem só do ensino médio. E aí nós temos um texto, um excerto, tá certo? Que diz ali, is it your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled thankfully. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects, where the past is still happening? No. Then where does the past exist? Is it all? In records. It is written down. In records and in the mind, in human memories. In memory, very well then, we the party controlled all reports and we control all memories. Then we control the past. Do we not? Vamos lembrar que aqui, ó, que tipo, o que são essas perguntinhas no final, na língua inglesa, na língua portuguesa, quando nós questionamos, falamos ali uma ideia, seja na forma afirmativa ou negativa, e nós jogamos uma pergunta, eu estou confirmando, comprovando se é aquela ideia ou não. Mas vamos lá, o que nos importa aqui é o enunciado, que ele diz assim, o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do boicote a ideias literárias, veto ao culto das tradições, poder sobre memórias e registros,
censure produções orais e escritas, manipulação de pensamentos individuais. Lido o enunciado, ele lembra o que era a obra. Vocês estudaram sobre o Estado totalitário, com certeza, em algum momento da vida de vocês, tá certo? Então, a ideia evidenciada nessa passagem é que, ou seja, nesse excerto dessa obra, nesse trechinho, qual é a ideia evidente? Nós podemos voltar e ver várias vezes qual é a palavra que ele repete, quais confirmações que ele faz. Para então voltarmos às alternativas, fazer o movimento de exclusão, como eu havia dito, tiro aquelas que parecem absurdas para chegar à minha alternativa correta, que no caso aqui é a C, poder sobre memórias e registros. Lembra que no finalzinho do trecho utilizado para a questão, ele usa várias vezes a palavra memórias. Lembre-se que eu comento várias vezes com vocês, e quando eu falei do scanning, skimming, passar o olho pelo texto, observar quais são os substantivos e adjetivos que se repetem mais. Isso é muito válido e precioso para ajudar a resolução da questão. Então, meus amores, fico por aqui com as minhas dicas. Estou sempre aqui à disposição para ajudá-los, tirar dúvidas e atendê-los da melhor maneira possível. Novamente desejo a todos uma excelente prova. Tenham calma, comecem pela disciplina que vocês se sentem mais à vontade, mais seguros, e façam com muita calma, muita leitura e muita atenção. Vai dar tudo certo. Um beijo e sucesso a todos.